animais apresentados, categoria cavalo de marcha batida, que a gente já vai dividindo o grupo também. A gente já começa apartando os currais, os dois cavalos apartados pela dissociação, pela qualidade da montada, pela naturalidade da distribuição dos apoios. Foi o primeiro e o segundo cavalo, os dois disputando, realmente os cavalos agradaram bastante pela montada, e o terceiro e o quarto já ficando nessas posições também em função da divisão pela dissociação. O terceiro cavalo em relação ao quarto hoje leva vantagem, principalmente em condiz ao trabalho de posterior, terminou um pouquinho mais reunido. O cavalo da quarta colocação espichou um pouco mais, como vocês podem observar. E a grande virtude, ele está desencoçando a boca, então ele queria inverter a frente, atrás um pouco mais do trabalho posterior, então falta reunir um pouquinho mais, abaixar um pouquinho mais a frente dele, onde o cavalo Turdilho à frente tem essa vantagem. A atitude é melhor, a postura é melhor, tem um pouco mais de brilho na sua movimentação e na própria dissociação, ainda levando vantagem em relação ao animal de trás. Então, quando a gente monta os dois cavalos um pouco mais solícito, o cavalo Turdilho reúne a longa com mais facilidade, na coordenação de movimento é ainda melhor, na potência do trabalho posterior ainda melhor, e por isso a definição. Entre o Pampa e o cavalo Turdilho da terceira colocação, aí é crescente pela dissociação em relação ao cavalo de trás. O Pampa ainda mais dissociado, ainda mais machado em relação ao animal de trás, já pegou um pouquinho mais na dissociação, por vezes ele inverteu um pouquinho mais de movimento e sobe um pouco mais no antemão, ele subiu um pouco mais no joelho. O Pampa ele tem uma progressão um pouquinho mais linear em relação ao animal de trás. Quando a gente observa o trabalho de jarrete, o cavalo Turdilho já articula um pouquinho mais atrasado, já sobe um pouco mais o jarrete, já pega um pouquinho também no equilíbrio da sua garupa quando isso por trás, em função desse jarrete já descoordenando um pouco mais. Então o Pampa tem essa sintonia de posterior e anterior de melhor qualidade, tem ainda a distribuição dos apoios melhor, e a grande virtude do cavalo Pampa, a qualidade da montada, e realmente a maciez, cômodo, transição, a gente coloca os dois animais na toada, o cavalo de trás já não tem a qualidade da montada, da qualidade da maciez, e principalmente as transições do cavalo Pampa, um pouquinho mais suave, por ser mais dissociado em relação ao Turdilho, que agrada muito pelo estilo, mas quando a gente tem um pouquinho a pressão, coloca os animais com naturalidade, pega as transições, alivia um pouquinho mais a pressão dos animais e deixa o negócio um pouquinho mais natural. O Pampa evidencia um pouco mais a distribuição dos apoios, evidencia um pouco mais a qualidade da montada em relação ao Turdilho, que já pecou também um pouquinho mais na marcha em rédea livre, porque já pecou um pouco mais na distribuição dos apoios, por isso a definição. E o primeiro com o segundo, aqui os dois cavalos apartados pela distribuição dos apoios, e sobretudo os dois melhores cavalos de montada do campeonato, onde o alazão já leva vantagem na postura. Note que o Pampa, por vezes, o apresentador já tende a flexionar ele demais, então já pega um pouquinho no movimento, principalmente do posterior. Ele poderia liberar um pouquinho mais a frente do cavalo Pampa, já melhoraria também o trabalho posterior, coordenar um pouco mais. Por vezes, o alazão já tem esse ajuste um pouco melhor. Note, um pouquinho mais na frente do vertical, postura mais natural, perna mais coordenada, anterior mais solto, estabilidade de tronco melhor, estabilidade de garupa quando visto por trás também melhor. Então o alazão hoje ganhou e levou vantagem, que é o cavalo que tem ainda a distribuição dos apoios do cavalo de trás, porém com o tronco parado e só trabalha com os membros. E se a gente observar a atitude, nota que o Pampa já passa um pouquinho mais na flexão da nuca, onde o cavalo alazão com a postura mais natural, com a postura ideal realmente, agradando bastante pela naturalidade da apresentação, a apresentação impecável do cavalo alazão, levando vantagem também na extensão do movimento, na amplitude, na elasticidade,